Graças a Paz, meus irmãos, estão chegando aí. É a segunda parte da nossa live sobre a nossa exposição de Romanos 9. Vamos falar aí um pouco sobre Romanos 9. Então, quem tiver o interesse aí de entender um pouco mais, vou fixar o tema aqui e esperar aí um pouquinho o pessoal chegar e então já começo a exposição de Romanos 9. Deixa eu fixar o tema aqui. Romanos 9, parte 2. Então, boa noite, pessoal, para vocês que estão chegando aí. Graça e a paz. Falar aí um pouco sobre Romanos, fazer uma exposição de Romanos, como eu havia dito a vocês. Estou com um pouquinho de atraso aí. A gente fez a primeira parte da exposição de Romanos na semana passada. Não foi possível completar pelo horário, por conta do horário, mas o objetivo hoje é a gente concluir a exposição que fizemos de Romanos. Nessa live, boa noite, meu irmão Silas, tá chegando aí, Deus abençoe. Boa noite, pessoal que está chegando, paz, graça e paz a todos aí. Então, pessoal, tá aí fixado aí o tema da live, Romanos 9, parte 2. Se você conhece alguém que se interessa pelo tema aí, pode enviar aí pro pessoal. E é isso aí. Vou só enviar aqui algumas pessoas que, caso tenham interesse aí de participar. No final, eu vou abrir a oportunidade aí para quem quiser, quem puder fazer alguma pergunta. E é isso aí. Pronto. Deixa eu ver aqui se não travou não. Estou com um problema no celular. O objetivo dessas lives, pessoal, é gravar, fazer essa gravação e postar no meu canal no YouTube. Estou começando o canal no YouTube, ainda estou colocando conteúdos lá. E essa exposição bíblica eu gostaria de colocar lá. Então eu vou gravando aqui, no final eu vou deixar a live salva e o objetivo é salvar a live lá. Mas vou fazer uma introdução do que a gente falou na primeira parte da exposição de Romanos. Nós falamos de Romanos no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 18. A gente falou isso na semana passada. O que é que trata? O que eu venho falando desde o começo é que o livro de Romanos ele foi escrito com um propósito. O livro de Romanos foi escrito com um propósito. O propósito da escrita de Romanos, de Paulo escrever Romanos, foi no objetivo de mostrar o Evangelho, como funciona o Evangelho, para uma igreja dividida. A igreja de Roma era uma igreja de judeus e gentios. Então era uma igreja que tinha uma comunidade judia e uma comunidade de gentios. E Paulo estava explicando o Evangelho para essa comunidade. E o texto áureo da carta aos Romanos, o texto principal de Romanos, eu falei também na live passada, é Romanos 1 e o versículo 17, na verdade. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, é isso que Paulo vai defender na carta inteira aos Romanos, a justiça pela fé. Esse é o objetivo de Paulo ao defender teologicamente essa carta. E uma palavra interessante para a gente aqui, Romanos 1 e 19 e 17, é justiça de Deus. Paulo quer mostrar qual é a justiça de Deus nessa carta aos Romanos. Como é que é a justiça de Deus? Ou seja, justiça de Deus em Romanos, em algumas partes de Romanos, significa a forma como Deus escolheu, a maneira como Deus escolheu para aceitar as pessoas que vão fazer parte do seu povo. Então em Romanos a gente tem a justiça de Deus, a gente tem a justiça dos gentios, que é a idolatria. Romanos capítulo 1, versículo 18 por diante, vai mostrando como os gentios eles foram em busca de Deus através da idolatria. E Paulo chama isso de injustiça dos homens.
E capítulo 2 de Romanos, Paulo vai mostrar como foi que os judeus tentaram buscar a sua justiça diante de Deus. E foi através das obras, da participação na lei, como como descendentes de Abraão. E Paulo também descarta essa possibilidade e encerra todo mundo no pecado, dizendo que judeus e gentios erraram o alvo, não alcançaram a justiça de Deus. E Paulo vai defender qual é a justiça de Deus. Então, isso é só uma introdução do que a gente falou na primeira live. E falamos também sobre o objetivo de Romanos 9. Paulo escreveu Romanos 9. Nessa perspectiva de Paulo, de Romanos 9, não há, deixar logo aqui para o pessoal que não acompanhou a outra live, não há uma eleição individual. Paulo não está falando de ninguém sendo eleito individualmente, nem numa perspectiva arminiana, por presciência, nem numa perspectiva calvinista. Paulo não está falando de eleição individual. O que trata no capítulo 9 de Romanos, que Paulo está tratando no capítulo 9 de Romanos, é a respeito da eleição de Israel. Por que ele está falando isso? Como eu falei na live passada, Romanos 9, 6, houve um questionamento a Paulo, talvez por algum judeu que fazia parte da comunidade de Roma, ou algum opositor de Paulo, nos seus vários debates com judeus nas sinagogas, levantou essa questão. Paulo, se o povo está se perdendo, a nação de Israel está se perdendo, não está se convertendo, está rejeitando o Messias, então a palavra de Deus falhou? Aí Paulo responde no versículo 6, de maneira nenhuma. A palavra de Deus não falhou. Na verdade, o que está acontecendo é uma má compreensão de quem é o povo de Deus, de quem verdadeiramente é o povo de Deus. Aí ele vai construir uma argumentação mostrando que somente ser descendente de Abraão não garante salvação a ninguém, não garante que ninguém é parte do povo de Deus. Aí ele cita o exemplo de Ismael, ele não cita pessoalmente Ismael, mas ele diz que a descendência seria por Isaque. Dessa forma ele excluiu Ismael, que era descendente de Abraão, e excluiu os filhos da outra esposa de Abraão, Quétura, e disse que os descendentes espirituais era que valia. Com isso, Paulo estava argumentando que pessoas que eram descendentes de Abraão foram rejeitados na linhagem da promessa. Que ser descendente de Abraão, na verdade o argumento de Paulo era esse, ser descendente de Abraão não garantia nada para ninguém. Só que como o primeiro exemplo não foi tão bom, porque algum judeu poderia levantar e dizer, ora, mas o exemplo que você disse, Paulo, não é um bom exemplo, porque Ismael era filho de uma escrava. Aí Paulo diz, e não somente ele, versículo 10, ele diz, e não somente ela. Aí ele vai falar sobre os descendentes de Isaque e Rebeca, um exemplo melhor. O que ele quis dizer? Também até mesmo em nossos pais, nossos ancestrais, os patriarcas e a matriarca Rebeca e o nosso pai Isaque, também houve esse mesmo procedimento. Houve descendentes de Abraão, semelhante a nós judeus, que também não foram escolhidos. Então, a partir disso, Paulo quer argumentar e quer mostrar, aqui nesse princípio de Romanos, que ser descendente de Abraão não garante nada para ninguém. Aí eu lembrei a vocês que acompanharam as palavras de João Batista, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque até mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, porque os fariseus estavam dizendo, nós somos filhos de Abraão. Como filhos de Abraão, nós já estamos salvos, somos povo de Deus. Aí João Batista diz, não é assim não, Deus pode suscitar até das pedras descendentes a Abraão. Lembrei também das palavras de Jesus em João 8, 6 e 48, se não me engano, eu citei na live passada o texto, em que Jesus diz, se vocês fossem filhos de Abraão, obedeceriam como Abraão obedeceu. Então, o argumento de Paulo é construído a respeito disso, que ser descendente de Abraão não garantia nada a ninguém, e que os verdadeiros descendentes de Abraão estavam se convertendo sim.
o que os judeus estavam era errando a sua perspectiva de vista. Eles estavam focando na nação de Israel, mas o foco deles estava errado. A nação de Israel realmente não estava se convertendo, mas os verdadeiros israelitas estavam se convertendo. E quem são os verdadeiros israelitas? Romanos 4:16, Gálatas 3:7 vai dizer que os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que têm fé como Abraão teve. Então Paulo traça aqui uma linhagem. Ele está dizendo que o verdadeiro judeu, o verdadeiro descendente de Abraão, ele está se convertendo, e são os que têm fé. Essa foi a introdução que eu fiz. O exemplo de Esaú e Jacó também faz parte dessa perspectiva de Paulo, de mostrar que somente ser descendente de Abraão não garante nada a ninguém. O exemplo de Esaú não garantiu nada a ninguém. Então, essa é a perspectiva de Paulo. E só fazendo uma introdução do que a gente estava falando. Depois a gente falou sobre Faraó, a respeito do endurecimento de Faraó e o porquê de Paulo usar Faraó como exemplo. Paulo usou Faraó como um exemplo para mostrar que assim como Faraó endureceu seu próprio coração diante de Deus, e mostrei vários textos lá no livro de Êxodo, que era o livro que Paulo tinha em mente quando ele estava citando Faraó, assim como Faraó endureceu seu próprio coração em rebeldia contra Deus, Israel estava fazendo agora, e Deus estava também endurecendo a Israel. E como é que Deus endurece as pessoas? Deus endurece as pessoas, eu mostrei em Romanos, capítulo 1, de Romanos, versículo 24, 26, mostra que Paulo diz que Deus entregou tais homens, Deus entrega algumas pessoas aos seus próprios pecados. E isso é a forma que Deus endurece as pessoas. E Deus estava endurecendo a nação de Israel quando entregou ela a seus próprios pecados por causa da sua obstinação, assim como Faraó. Então, o exemplo que Paulo citou de Faraó era para mostrar que a nação de Israel estava seguindo o mesmo caminho de Faraó. E aí agora a gente entra no nosso texto, Romanos capítulo 9, versículo 19 por diante, que é a parte 2 dessa live. Então, Pai do Senhor, pessoal aí do Tá na Bíblia, os dois irmãos, Pai do Senhor para todos os irmãos aí mais uma vez. E agora a gente vai começar, depois dessa introdução, Romanos capítulo 9, versículo 19 por diante. Quero dizer, irmãos, que eu vou envia a live aí para seu amigo calvinista ou arminiano, que vai ajudar, eu acredito que vai ajudar, eu espero que ajude ele a entender um pouco mais sobre isso. E quero dizer que no final, depois da exposição, não vou demorar muito, no final da exposição, se tiver perguntas, se alguém tiver interesse em fazer alguma pergunta, eu vou estar respondendo aí também, alguma dúvida que ficar dentro da minha capacidade, da minha possibilidade aí, né, se eu puder. Então é isso, eu quero ler o texto aqui rapidamente para a gente entender. Romanos 9,19 diz: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar para quem o fez: Por que me fizeste assim? Observe, irmãos, Paulo está usando em todo esse capítulo 9 um recurso chamado diatribe. Ele está fazendo perguntas retóricas e respondendo. O que ele pensa aqui? É como se tivesse um interlocutor imaginário, como se ele estivesse debatendo com alguém. Era como se ele dissesse: agora algum judeu vai dizer isso, que ele diz no versículo 19. Porém, alguém me dirás, de que se queixa ele ainda? Esse de que se queixa ele ainda, que Paulo está dizendo, mas alguém me dirá, então por que Deus ainda me culpa? Em outra tradução vai dizer, pois quem resiste à sua vontade? Na verdade, Paulo está fazendo um questionamento hipotético, onde alguém diz que Deus não deveria culpar Israel por ter rejeitado o Messias. Deus não deveria culpar Israel por ter culpado o Messias. Por isso que ele diz, então, de que se queixa Deus ainda? É como se um judeu estivesse dizendo, então por que Deus se queixa se ele mesmo criou esse mecanismo de salvar somente parte do povo de Israel, e era justamente a parte que tinha fé, a parte do Israel espiritual. Por que ele se queixa se a nação está sendo rejeitada, se a nação mesmo não está se convertendo? E a outra pergunta é,
quem resiste à sua vontade? Era como se ele estivesse dizendo, ora, Deus ainda quer nos culpar, mas ele mesmo que resolveu não escolher a nação toda, escolher somente os descendentes espirituais. E outra coisa, quem é que resiste à vontade dele? Se ele endureceu a nossa nação de Israel, ele mesmo que endureceu a nação de Israel, como é que a gente tem alguma culpa? Era essa a pergunta aqui. Aí Paulo vai responder essa pergunta dizendo, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Paulo vai vai começar a responder esse questionamento. Quem é tu, judeu? Ele está falando para um judeu. Quem é você para questionar Deus? Para questionar o critério que Deus usa para escolher quem vai ser povo dele. Veja que o que está em xeque aqui é a forma como Deus escolhe o seu povo. E Deus escolheu, dentre a nação de Israel, somente aqueles que tinham a fé que Abraão teve. E o judeu que está questionando aqui, ele está questionando justamente porque Deus fez dessa forma. Porque para esse judeu, Deus deveria salvar a nação inteira. Deveria salvar o Israel étnico inteiro, porque o Israel era o povo de Deus. Aí, por isso que ele diz, de que Deus se queixa ainda? Foi Deus que escolheu fazer isso, salvar somente aqueles que são israelitas espiritualmente, como você está dizendo, Paulo. Como é que a gente vai resistir à vontade dele? Se ele que quis assim, então ele não deveria nos culpar. Aí Paulo diz, mas quem é você para questionar Deus? Quem é você para questionar os critérios que Deus escolheu, que Deus formulou para escolher quem é povo dele? Aí, versículo 20 e 21, na parte final, ele vai dizer, versículo 20, porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizesse assim? Todo mundo vai atribuir, quando está se estudando Romanos, o pessoal vai atribuir isso daqui, esse questionamento, pode o objeto perguntar o que formou, por que me fizesse assim, como se fosse um diálogo entre o homem e Deus. Mas isso aqui não é um diálogo entre o homem e Deus. Isso é um diálogo entre o homem, mas entre um judeu e Deus. E esse diálogo, ele tem uma representação da nação de Israel. Era como se a nação de Israel estivesse dizendo assim, mas por que você me fez assim? Por que me fizesse dessa forma? Por que tu escolheu fazer desse jeito? Aí é o que Paulo está dizendo. Vocês não podem, o objeto formado, que é a nação de Israel, não pode questionar aquele que formou essa nação. Quem formou Israel foi Deus. Deus formou Israel. Israel não tinha o direito de contrapor com argumentos o Deus que formou Israel. Tem textos bíblicos que dizem, eu te criei, ó Israel. Então foi Deus quem criou Israel. E agora a gente vai para a continuação, a parte principal da nossa live. Versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Na NVI diz assim, ou o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro vaso para fins desonrosos. Observe aqui, irmãos, vamos entender. Na outra live a gente falou sobre o pensamento de Paulo. Veja que todo o pensamento de Paulo gira em torno das Escrituras. Paulo não está criando nada novo. Ele está fazendo citações do Antigo Testamento o tempo todo. E isso daqui também ele tem um texto bíblico em mente. Qual é o texto bíblico que Paulo tem em mente quando está falando sobre isso? Que Deus fez um vaso para fins nobres e outro para fins desonrosos. Abra sua Bíblia em Jeremias, aquela passagem conhecida, capítulo 18, e isso vai elucidar muito bem a intenção de Paulo nessa citação aqui. A gente vai entender o pensamento de Paulo. O texto de Jeremias 18 vai ter alguns personagens nesse texto. Observe quando você ler esse texto, esses personagens que eu vou dizer. O vaso é Israel. O oleiro é Deus. O vaso se estraga por sua rebeldia, a sua incredulidade, a sua obstinação, e o oleiro tornou a fazer outro vaso,
que é dentre esse povo de Israel, o oleiro fez outro vaso, que é um vaso espiritual, conforme a sua vontade. E qual era a vontade dele? Não importa ao homem qual é a vontade dele. A vontade dele era fazer um vaso espiritual e o homem não deve se meter. Então Jeremias capítulo 18, versículo 1 a 4 já resolve a nossa questão. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro e eis que o oleiro estava entregue à sua obra sobre as rodas. Observe o versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, o vaso se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O que é que Paulo tem em mente e o que é que Jeremias está dizendo? Jeremias está dizendo que Deus é o oleiro, estava com um vaso na mão, que era Israel. Esse vaso se estragou. Como que Israel se estragou? Através da sua dureza de coração, de sua obstinação. Então o oleiro quebrou o vaso nas suas mãos e começou a fazer outro conforme lhe apraz, conforme lhe agradava. E qual foi esse outro vaso que o oleiro fez? É exatamente o que Paulo vem dizendo desde o começo da narrativa de Romanos. O outro vaso que ele está fazendo é um Israel dentre a nação de Israel étnica. Ele está fazendo um novo Israel, um Israel espiritual. É um Israel daqueles que têm fé. Observe, vamos observar. A nação de Israel, ela estava sobre ela estava sobre a ira de Deus. Mas essa ira não permaneceria se a nação se arrependesse. Observe Jeremias ainda, capítulo 18, versículo 6. Não poderei eu fazer com vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. Eis que com barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No mesmo momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, o derrubar e o destruir, se a tal nação se converter da sua maldade, contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que eu iria fazer àquela nação. Entendeu que o pensamento de Paulo ele está em torno de Jeremias? Ele está pensando em Jeremias. A nação de Israel estava sobre a ira de Deus aqui em Jeremias, igual os vasos para a desonra. Mas essa ira não permaneceria se a nação se arrependesse. Essa ira estava condicionada ao arrependimento. Os vasos desonrosos não estavam irremediavelmente perdidos. Havia salvação para eles ainda, caso eles mudassem de atitude. Observe que o texto que eu li, Jeremias 18 e 7, do 7 a 11, vai mostrar que se o povo se arrependesse, Deus também se arrependeria do mal. Então, os vasos que Paulo tem em mente aqui, tanto para honra como para desonra, remete a Jeremias 18. Ele está falando sobre Jeremias 18. O povo estava com o coração endurecido. Jeremias 18 e 12, parte final, diz assim: cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. O argumento de Paulo é que a história está se repetindo. Por que Paulo citou essa passagem dos vasos? Porque Paulo estava vendo a nação de Israel, dos seus dias, cometendo o mesmo erro da nação de Israel dos tempos de Jeremias. Jeremias 18 e 12. O vaso, a nação de Israel, estava com o coração endurecido. Jeremias 18 e 12. Então Paulo estava vendo a história se repetindo, assim como foi nos dias de Jeremias. No momento atual, Israel estava fazendo a mesma coisa, endurecida. E por isso os vasos de honra não são a nação toda, mas somente os filhos da fé. Era isso que Paulo estava defendendo. Individualmente, além disso, se a gente for defender que o que Paulo está tratando aqui em Romanos 9, voltando para o nosso texto de Romanos 9, se a gente for defender que Paulo está falando sobre uma eleição individual, e que esses vasos preparados para a ira, eles são irremediavelmente perdidos, isso vai entrar em contradição com o fato de que todos nós éramos vasos para a ira. Todos nós éramos vasos para a ira.
Cada um de nós. Efésios 2, quero ler um versículo aqui para mostrar isso. Efésios 2:2, parte B do versículo diz assim: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3: os quais nós andamos outrora, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Então observe que vasos de ira, ou vasos para a ira, ou filhos da ira, todos nós éramos vasos de ira, assim como a nação de Israel. Mas se a nação se convertesse, Deus se arrepende do mal que iria fazer sobre ela. É o que Jeremias 18, do 7 ao 12 está falando lá no texto de Jeremias. Então Paulo tem isso em mente. Quando os vasos se arrependem do seu mal, Deus muda a sua ira. Esses vasos não são imutavelmente destinados para a ira. Se a gente for observar, Timóteo, capítulo 2 e versículo 20, vai falar sobre isso também. Observe. Timóteo 2 e 20. Ora, numa grande casa há somente vasos de ouro, não há somente vasos de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será vaso para honra, santificado e útil ao seu dono, estando preparado para toda boa obra. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21, diz que os vasos, que as pessoas para serem utensílios ou vasos para honra ou para desonra, depende única e exclusivamente de se santificar a si mesmo, de se dedicar, se arrepender dos seus pecados, se afastar do mal. Não é uma coisa pré-ordenada. Aqueles vasos não estavam pré-ordenados para a destruição. Observe o texto de Romanos novamente. Vamos voltar para o texto de Romanos. Tem uma coisa interessante aqui, que às vezes, quando se está lendo o texto, não se percebe. Romanos 9:21 diz assim: ou não tem o oleiro, que é Deus, direito sobre a massa, que é a nação de Israel por completo, para da mesma massa, da mesma nação, fazer um vaso para a honra, os filhos espirituais de Israel, e outro para a desonra, o restante da nação que permaneceu incrédulo. Veja como é fácil de entender. O oleiro tem direito sobre a massa. Quem é a massa? A massa não é a humanidade, não está falando sobre humanidade aqui, não. A massa é a nação de Israel. Para da mesma massa fazer um vaso para a honra, que é os israelitas espirituais, e outro para a desonra, que são os israelitas que não são espirituais, são os descendentes naturais de Abraão. O oleiro, Deus, tem o direito de fazer do mesmo barro, nação de Israel, um vaso nobre, os filhos de Abraão pela fé, e outro vaso desonroso, os rebeldes que não creem. A soberania de Deus na passagem não está em decidir quem vai ser salvo ou quem vai ser condenado individualmente. Mas a soberania de Deus é mostrada nessa passagem em decidir as condições para abençoar ou punir Israel. O texto, a todo momento, Romanos 9, está tratando só e única e exclusivamente de Israel. Não está falando de mais ninguém. Não está falando de eleição individual, por presciência, por decretos divinos. Não tem nada disso. Está falando da eleição da nação de Israel. Porque o objetivo de Paulo, desde o começo, é mostrar que a justificação, a forma que Deus escolhe os seus filhos, que Deus escolheu para fazer parte do seu povo, é única e exclusivamente a fé, que não é o modelo dos judeus, que era através das obras da lei que alguém se tornava filho de Deus, ou por pertencer à descendência de Abraão, mas somente pelo fato de aceitar o Messias pela fé. Era esse o ponto que Paulo estava defendendo. Versículo 22 diz assim: e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da ira preparados para a destruição. Romanos 9 e o versículo 22.
Também o pessoal faz uma polêmica bem grande aqui com esse texto. Se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da ira preparado para a destruição. São várias sentenças daqui que a gente vai ter que tratar sobre elas. Em primeiro lugar, se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, como é que Deus mostrou a sua ira? A gente já falou isso na live passada. Deus mostrou a sua ira. Aqui Paulo está fazendo um paralelo novamente com o faraó. Deus mostrou a sua ira a faraó através dos seus milagres. Através dos milagres que Deus fez, operou no Egito, ele mostrou a ira dele. E essa ira, esses milagres, tornou o nome de Deus conhecido sobre toda a terra. Eu citei alguns versículos, 1 Samuel, citei versículos em Josué, no capítulo 9, em que nações de fora de Israel ouviram falar dos milagres de Deus feitos lá no Egito. Então, através dos milagres, Deus mostrou a sua ira, e através desses milagres, Deus tornou conhecido o seu nome sobre toda a terra. Esse foi o objetivo de Deus levantar Faraó. Eu falei sobre isso também. Então, Paulo está fazendo novamente esse paralelo. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, como é que Deus mostra a sua ira? Através dos milagres. E como é que ele torna conhecido o seu poder? Anunciando o seu nome. Suportou com grande paciência os vasos da ira. Veja só, irmãos. Preste atenção aqui no que Paulo está falando. Suportou com paciência. Às vezes, alguns irmãos de tradição reformada, calvinistas, vão interpretar que Deus suportou para punir esse povo. Mas é o contrário. Deus não suportou na intenção de punir esses vasos para a ira, mas que é a nação de Israel, ainda que a gente está falando. Na verdade, Deus suportou com pesar. O que o texto está demonstrando é que Deus pacientemente esperou pelo seu povo que permanecia obstinado como Faraó. Deus suportou o Faraó. Vários milagres suportando a dureza do coração de Faraó, lhe dando oportunidades. Assim é o que Paulo está dizendo que está acontecendo com Israel. Deus suportou pacientemente a nação de Israel, os vasos para a ira. A nação de Israel que permaneceu incrédula. Deus suportou eles com grande paciência. Isso não é uma coisa nova em Romanos, não. Paulo já havia falado sobre isso em Romanos. Observe comigo, Romanos capítulo 2, versículo 4 e 5, Paulo vai falar a mesma coisa. Falando para os judeus, Paulo diz, 2 e 4 de Romanos: ou você despreza a riqueza da bondade de Deus, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Veja que Paulo está falando sobre a mesma coisa. Suportou com paciência os vasos de ira. Aí Paulo em Romanos 2 já tinha falado sobre isso. Não é nada novo, ele só está repetindo o que ele já tinha dito. Ou desprezas que a sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A longanimidade de Deus, a bondade dele, essa espera com paciência dele, visa o arrependimento. Ele estava buscando o arrependimento, dando oportunidades para que a nação de Israel se arrependesse. Esse é o objetivo de Paulo quando cita essa passagem. Suportou com grande paciência. Mas, 2 e 5 de Romanos: segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Observe se não é a mesma coisa. Ele está falando sobre a mesma coisa, longanimidade e ira. Deus suportou com paciência, com muita longanimidade, esperando o arrependimento e está preparando a sua ira, ou no caso, já estava demonstrando a sua ira na nação de Israel, endurecendo o coração da nação de Israel, deixando ela mais duras, entregando eles, na verdade, a dureza do seu próprio coração. Então Paulo já tinha falado isso, não tem nada de novo. 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 9, Pedro também vai falar sobre isso, o porquê da longanimidade de Deus. 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 9, Pedro diz: não retarda o Senhor a sua promessa,
como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus suportou com grande paciência os vasos de sua ira, que era a nação de Israel étnica, na intenção de que eles se arrependessem. Foi uma espera longânima e grandiosa para o arrependimento da nação de Israel, que resolveu não se arrepender e Deus executou o seu juízo. Então Paulo tem a passagem de Romanos que ele já havia citado, ele tem o texto de Jeremias 18, que ele está fazendo uma comparação com Jeremias 18. Com Jeremias 18 e 11 de Jeremias, você vai ver a mesma linguagem. É o que Paulo tem em mente, tem o profeta Jeremias. Vou ler mais uma vez aqui, Jeremias, capítulo 18 e o versículo 11, diz assim: Ora, pois, fala agora aos filhos dos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando o mal, eis que eu vou trazer ira. Veja novamente os dois assuntos ligados, a ira e a longanimidade. Eis que estou forjando o mal e formo o plano contra vós outros. Agora a longanimidade. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Aí o versículo 12, na parte final, fala que cada um daquela nação vai seguir segundo a dureza do seu coração maligno. Paulo está vendo na nação de Israel dos seus dias o mesmo fato que se repetiu nos dias de Jeremias. É a mesma coisa. Então, o que Paulo tinha na mente quando estava falando sobre isso? Ele tinha Jeremias 18, o exemplo da nação de Israel dura, endurecida, e a longanimidade de Deus, difícil, e o seu julgamento sobre a nação. Não tem nada mais do que isso. Romanos capítulo 10 e o versículo 21, Paulo vai mostrar também sobre essa longanimidade de Deus. 10 e 21 de Romanos. Quanto a Israel, porém diz, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então Deus estava sempre sendo longânimo com a nação de Israel, estendendo a mão, tentando de todas as formas, mandando profetas, sendo paciente com a nação de Israel, dizendo a ela para que a nação se arrependesse, que ia vir julgamento, que ia mandar a sua ira, mas a nação permanecia com o coração duro. A parte final do versículo agora, meus irmãos, a parte mais complicada do nosso texto. E se Deus, querendo mostrar a sua ira, tornar conhecido o seu poder, eu já expliquei, suportou com grande paciência os vasos de ira, eu também já expliquei tanto a paciência de Deus como quem são os vasos de ira, preparados para a destruição. Aqui é onde a gente tem um conflito bem grande. Preparados para a destruição. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer a respeito disso? Preparados para a destruição. É simples. Ele está dizendo que a nação de Israel, ela acumulou ira para si e ela está pronta. Ela está no momento certo de ser destruída. Ela está madura para a perdição. Ela está no momento de receber o julgamento de Deus, como estava acontecendo, como Deus já estava enviando esse julgamento à nação de Israel. Tem um pai da igreja chamado Crisóstomo, João Crisóstomo. Ele era de origem grega, ele era um pai grego, um pai da igreja grego. E ele entendia, como ele é próximo muito mais próximo da era dos apóstolos, de que os reformadores, por exemplo, porque Calvino, ele entende esse texto aqui como uma eleição individual e uma predestinação mesmo. Só que Crisóstomo, que viveu na época, falava o idioma em que foi escrito, traduz essa palavra aqui, essa palavra preparados para a perdição, como maduros para a perdição, ou prontos para a permissão, conforme eu falei, que a nação de Israel
ela estava pronta para o juízo de Deus. Eles acumularam tão grandemente ira para si, que agora nesse momento eles já estavam prontos para o julgamento de Deus e já estavam recebendo esse julgamento de Deus. E qual era o julgamento? O endurecimento. Deus mandou tanto as suas palavras, tantos os seus profetas, mandou até mesmo o seu filho para falar à nação, e a nação ainda resistiu. E essa resistência da nação em ter rejeitado o Messias, Deus decretou um juízo sobre ela, e o juízo foi entregar a nação de Israel aos seus próprios pecados, e essa nação ficou endurecida. Então, meus irmãos, o que Paulo está falando aqui no texto, como eu já falei, em todo o texto, os vasos, tudo, é sobre a nação de Israel. Quando você for falar sobre Romanos 9, quando alguém vier falar sobre Romanos 9 com você, seja ele arminiano ou calvinista, qualquer um dos dois que vier defender algum ponto de predestinação individual aqui, seja por presciência, seja por soberania divina, ele está errado. Esse texto não fala de pessoas, esse texto está falando sobre a rejeição de Deus à nação de Israel e mostrando quem é o verdadeiro israelita. Esse foi o objetivo de Paulo ao escrever o texto. Mas vamos adiante. Romanos 9:23 diz assim, 9:23, no objetivo de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. O que Paulo está dizendo? Que da mesma maneira que a obstinação e dureza de Faraó, e dureza do coração de Faraó, foi para que Deus demonstrasse o seu poder e espalhar o seu nome pela terra, porque Deus, quando aproveitou a dureza do coração de Faraó, lançou o seu juízo através dos seus milagres e espalhou o seu nome pela terra, da mesma maneira que Deus fez isso com Faraó, Deus estaria fazendo a mesma coisa com a nação de Israel nos dias de Paulo. E como Deus estava fazendo isso? Deus estava usando a desobediência de Israel como uma oportunidade para a exibição das riquezas da glória de Deus através do Evangelho a todas as nações. Então, aquele texto de João 1, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que Paulo está dizendo é o mesmo que João diz lá. Paulo está dizendo que pela dureza do coração de Israel, Deus estava usando a dureza de Israel para alcançar outras nações, para tornar o seu nome conhecido em toda a terra. E por isso Paulo cita Faraó. Paulo está fazendo um paralelo entre Faraó e a nação de Israel, a dureza do coração de Faraó e a dureza da nação de Israel, do povo de Israel como nação. Esse era o objetivo, tornar o nome dele conhecido sobre toda a terra, através da propagação do Evangelho ao mundo inteiro. E isso foi o que aconteceu, e até hoje nós provamos isso. Israel está lá, endurecida até o momento. E o nome de Deus foi anunciado a todas as nações da terra e nos alcançou. Esse milagre de Deus nos alcançou. E o julgamento de Deus alcançou a nação de Israel dos dias de Paulo e até os nossos dias. Eles ainda permanecem obstinados em sua rebeldia. E a gente vai voltar para isso aí mais adiante um pouquinho. Eu vou falar sobre essa rebeldia e a conversão de Israel. Mas passando adiante, o versículo 24, já estou chegando ao final, pessoal. Agora que a gente acabou a polêmica, né? Versículo 24 diz assim: os quais somos nós, os vasos preparados para a glória, somos nós. Nós quem? A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O que é que Paulo está dizendo? Os quais somos nós. Nós quem? Nós, os judeus. Ele está falando sobre os judeus. Então veja que o assunto dele é com Israel. Não tem nada de eleição pessoal de ninguém. Ele está falando sobre Israel. Os quais somos nós judeus que nos convertemos, descendentes espirituais de Abraão. E não somente nós. Ele se corrige. Ele diz, e não somente nós, irmãos.
E não somente nós, irmãos, os judeus, mas também dentre os gentios. Mas também vocês, irmãos, que são gentios, que são de outras nações, que não são judeus. Vocês também são aqueles que Deus considera como povo dele, aqueles que são povo de Deus e espiritualmente. Vocês são Israel espiritualmente. Era isso que Paulo estava dizendo. Ele estava falando da união desses dois povos, judeus e gentios como povo de Deus, que no final de tudo é a igreja. Paulo estava chegando ao argumento principal dele, que é a igreja, e dessa forma ele responde a primeira questão que foi levantada e que foi motivo para ele escrever o capítulo inteiro. Está no versículo 6, Romanos 9 e 6. A palavra de Deus falhou, Paulo, porque a nação de Israel não está se convertendo. Aí ele diz, de maneira nenhuma, a nação de Israel está se convertendo sim, mas quem está se convertendo são os verdadeiros israelitas. E quem são os verdadeiros israelitas? Ele responde aqui no versículo 24 de novo. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só entre os judeus, mas também dentre os gentios. O verdadeiro Israel é os judeus do dia de Paulo, os gentios dos dias de Paulo, os judeus de hoje que estão lá em Israel, que se converteram ao Evangelho, e nós que nos convertemos ao Evangelho. Nós que somos os verdadeiros judeus, é isso. Esse é o argumento de Paulo na carta inteira. Versículo 25, ele vai começar a mostrar aos gentios agora que os gentios, eles se tornaram povo de Deus e que isso já estava prometido nos profetas. Então ele diz, versículo 25, assim como também dizem em Oséias, chamarei povo meu ao que não era povo meu, e amada a que não era amada. Sobre quem Oséias está falando, que Paulo diz? Sobre os gentios. A nação que não era amada, os gentios que não faziam parte da aliança, Deus trouxe para a aliança. E ele continua, chamarei meu povo que não era povo, amada que não era amada, e no versículo 26, e no lugar em que eles disse, vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo, ou seja, os gentios também são filhos de Deus, Paulo está argumentando. E agora, para fechar a nossa questão, e a gente entender realmente que Paulo está falando aqui somente sobre a nação de Israel, a gente chega no versículo 27. Observe que ele abriu um hiato antes para falar sobre a introdução dos gentios no povo de Deus. Aí agora ele volta para o versículo 27 a falar o que ele já estava falando antes. Versículo 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Observe isso. Mas relativamente a Israel. Era como se ele estivesse dizendo... Mas, irmãos, voltando ao que eu estava falando sobre Israel, aí continua. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, ainda que a nação cresça muito, se torne numerosos, o remanescente é que será salvo. Ou seja, ainda que a nação de Israel se torne numerosa, Deus já havia prometido pelos profetas, já havia mostrado que ele não ia salvar a nação inteira de Israel, mas somente o remanescente de Israel. E quem é o remanescente de Israel? São os judeus espirituais, os judeus que têm fé no Messias. É isso que Paulo está tratando aqui no texto. Versículo 28. Ele vai falar de novo, mais uma vez, da pergunta do versículo 6, que levou ele a escrever o capítulo inteiro. Versículo 28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Aí é o que Paulo está dizendo, como ele está respondendo aquela questão que foi levantada em Romanos 9, 6. A palavra de Deus não falhou, pelo contrário, Deus vai cumprir sobre a terra cabalmente a sua palavra. E qual era a palavra de Deus? Somente o remanescente de Israel será salvo. A nação inteira não será salva. Eu não vou salvar a nação inteira. Eu vou salvar apenas os espirituais, aqueles que se submeteram ao meu critério de salvação. E qual é o meu critério de salvação? A justiça da fé. É isso que Paulo está falando em Romanos capítulo 9 inteiro. E aí ele comprova isso com Isaías, citando Isaías, versículo 29. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendência,
termos-íamos tornado como Sodoma e Gomorra. E aí, meus irmãos, para concluir aquilo que estamos falando, é interessante aqui a gente observar ainda os versículos 30 a 33. Observe 30 a 33. Se tudo não se encaixa, que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação. Que Paulo quer argumentar aqui, tudo que Paulo está falando aqui é sobre justificação. Como é que Deus aceita aquelas pessoas que vão fazer parte do seu povo. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justificação, ou seja, fazer parte da aliança com Deus, vieram a alcançá-la. Todavia, a justificação que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, ser justificado pelas suas obras da lei, por só ser parte da nação, descendentes de Abraão, não chegou a atingir essa lei. E por que eles não atingiram? Ele vai explicar, versículo 32. Porque não decorreu da fé, e sim porque decorreu das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Ele está falando que os judeus rejeitaram ao Messias, tropeçaram no Messias, que era a rocha de escândalo. O escândalo era a crucificação do Messias. Então, observe que judeus e gentios, tudo que Paulo está falando é sobre como a nação de Israel foi rejeitada, porque não se submeteu ao plano de Deus de salvar somente aqueles que se aproximassem dele pela fé. E que a nação de Israel como um todo foi rejeitada porque não aceitaram o Messias pela fé. Mas aquele remanescente, os judeus espirituais, aceitaram o Messias pela fé. E esses judeus espirituais são os judeus dos dias de Paulo, os muitos judeus que se converteram, mas os gentios que também eram filhos de Abraão. Porque quem é o verdadeiro judeu é aquele que é filho de Abraão, é aquele que tem fé como Abraão teve. Eu vou citar um versículo aqui que veio na minha memória, só não me lembro bem onde ele está. Sei que é Romanos... já achei. Romanos 2 e 28, Paulo já havia falado sobre isso também. Romanos 2 e 28, Paulo diz: porque não é judeu quem é exteriormente, ou seja, quem é por fora, e nem é circuncisão aquele que é somente da carne, ou seja, não tem o pacto com Deus, pacto da circuncisão, aquele que é apenas uma circuncisão física. Porém é judeu aquele que é interiormente, e é circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Nesse texto de Romanos 2, do 25 ao 29, Paulo está mostrando que quem é o judeu verdadeiro é aquele que tem a fé como Abraão teve. Então, meus irmãos, o texto de Romanos 9, como eu passei aqui todo ele com vocês, Paulo está defendendo apenas uma tese. Ele não muda essa tese em momento algum. Ele está falando que a nação de Israel, ele está respondendo a questão de Romanos 9, 6. A palavra de Deus falhou porque a nação não está se convertendo? Aí ele disse não, e vai provar através de vários exemplos que ele cita em todo o texto que os verdadeiros israelitas estão se convertendo e que ser somente parte da nação de Israel, étnica, descendente de Israel, não garantia nada para ninguém. Esse é o argumento de Paulo em toda a epístola. Não há uma eleição individual, nem por presciência, nem por soberania. O que trata aqui é da eleição e rejeição de Israel e o plano de Deus de salvar somente o Israel espiritual, os remanescentes. Os remanescentes são israelitas espirituais. Esse é o argumento de Paulo em Romanos 9. Então, pessoal, eu dividi essa live em duas. Falei na semana passada sobre Romanos 9, do 1 ao 18, e nessa de hoje eu trouxe o complemento, porque não deu tempo na live passada. E hoje eu trouxe aquilo que faltava, do 19 por diante. Então é isso aí, pessoal. Eu vi aqui que algumas pessoas comentaram.
O irmão Gomes colocou, ficou bem claro de entender. É desafiador para mim entender o livro de Romanos. O livro de Romanos é um livro difícil. É complicado mesmo de entender. Eu estou estudando o livro de Romanos como um todo. Então, quando você estuda o livro como um todo, você vai ver que Paulo ele está tratando da mesma coisa o tempo todo. Todo o tempo ele está tratando do mesmo assunto em Romanos. Ele não muda de assunto no capítulo 9. Ele vem tratando sempre de uma eleição corporativa. Ele fala de Cristo e Adão, Cristo como representando um povo, Adão representando um povo. Aqueles que estão pela carne tentam cumprir a lei pelas suas próprias forças, e aqueles que estão guiados pelo Espírito Santo. Então, Romanos ele tem esse objetivo. Como eu estou estudando o livro de Romanos, aí eu achei interessante trazer uma exposição, e agora eu posso passar um pouco para Romanos 10. O objetivo era fazer exposições contínuas de todos os capítulos de Romanos, mas aí eu não consegui fazer. Eu fiz ainda acho que 3 exposições no capítulo 1, mas daí eu não consegui mais não, porque tem seminário, aí família, igreja, um monte de coisa, e o tempo ficou escasso, aí não deu para fazer. Mas aí, pessoal, agradeço a atenção de vocês, meu irmão Silas Prado, Deus abençoe. Eu ouvi aquele podcast que o senhor tem lá e ficou excelente. Esqueci de dar o retorno, mas ficou excelente, muito bom mesmo. Então, meus irmãos, eu espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha ajudado os irmãos a entender um pouco melhor sobre Romanos. Sei que tem aquela polêmica de calvinistas e arminianos e tal, e eleição tal, aquela coisa toda, mas esse capítulo 9 de Romanos é um capítulo que ele deveria ser entendido como um todo, como eu trouxe hoje, como a epístola inteira. Então, Deus abençoe a todos, e foi um prazer ter vocês aqui comigo, e vamos que vamos aí para as próximas, fazer algumas lives ainda aqui esse mês, se Deus quiser. E aí, Deus abençoe a todos, meus irmãos. Vou deixar a live salva. Se você puder enviar para alguém, envia aí para alguém. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí também. Alguma pergunta. Se ficou alguma dúvida, pessoal, que eu não consegui responder e eu puder responder, eu tenho prazer em ajudar. Se não, eu vou deixar a live salva e também vou postar no meu canal no YouTube. Se você não viu a primeira live, é uma oportunidade para você dar uma olhadinha lá no YouTube, no meu canal no YouTube. O link fica na descrição lá da página, lá na biografia está lá o link do meu canal. E tem a live, a primeira live lá, que está bem interessante. Então, meus irmãos, Deus abençoe a todos aí. Tenham uma boa noite. E é isso aí.